Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. E se você é novo por aqui e está chegando agora, já deixa o seu like se você também é um apaixonado por teledramaturgia. E para não perder nenhum vídeo, já se inscreve no canal, ok? Hoje, 19 anos de presença de Anitta, nosso especial do dia. Vamos recordar essa minissérie que foi um grande sucesso. Não sai daí, que eu já volto daqui a pouquinho depois da vinheta. Presença de Anitta foi uma minissérie exibida pela Rede Globo entre os dias 7 a 31 de agosto de 2001. Escrita por Manuel Carlos, ela teve direção geral de Ricardo Waddington, e contava a história inspirada no romance de Mário Donato, Presença de Anitta, sobre uma sensual ninfeta vivida pela Mel Lisboa, a Anitta. Bela, sensual e misteriosa, a Anitta é uma garota que chega à cidade de Florença, no interior do Rio, e se instala num casarão que dizem ser mal assombrado, porque houve um assassinato naquele lugar. Fascinada por esse acontecimento, a Anitta não pensa duas vezes em morar ali naquela mansão e acaba mexendo com a rotina dos pacatos moradores da cidade. Sua mãe, Cecília, feita por Clarice Abujanra, a expulsou de casa quando ela tinha apenas 9 anos, em razão do seu comportamento precocemente liberal. A Anitta acaba sendo acolhida por um homem muito mais velho, um artista plástico, chamado Armando, vivido pelo Paulo César Pereio, com quem ela acaba tendo um caso. O que escandaliza todas as pessoas para quem a Anitta conta essa história. Afinal, o homem era muito mais velho e ela ainda era uma menina menor de idade. Mas é na vida de dois homens especificamente que a Anitta vai fazer o maior furdunço. Um deles é o Nando, um arquiteto com aspirações literárias que não consegue encontrar inspiração para terminar o livro que ele tanto deseja escrever. Ao viajar para a casa da família da esposa em Florença, com o intuito de relaxar um pouco, tirar umas férias e assim se inspirar para finalmente conseguir escrever o seu livro, o Nando acaba conhecendo a Anitta e vivendo um tórrido romance com ela. Esse romance clandestino contribui para piorar ainda mais a relação dele com a sua esposa, a Lúcia Helena, vivida pela Helena Ranaldi, que insegura sofre com a crise no seu casamento, que óbvio só piora com a presença de Anitta. O Nando ainda é pai da adolescente rebelde Luísa, feita pela Júlia Almeida, que acaba se tornando uma das melhores amigas da Anitta. A Anitta também mexe com a vida do adolescente Zezinho, feito pelo Leonardo Midiorin, que é um jovem que se apaixona, cai de amores, né, pela Anitta assim que a conhece. Afinal, ela é muito sedutora, muito esperta, e ele é um menino bobo, sem experiência, acaba se tornando um cachorrinho dela. Na trama que o Maneco desenvolveu para essa minissérie, ainda outros núcleos chamavam muita atenção, como foi o caso da história de Marta, vivida pela Vera Holtz. Ela era a irmã mais velha da Lúcia Helena, uma viúva amargurada e preconceituosa que escondia um desejo por homens negros. O André, vivido pelo Taiguara Nazaré, um homem belíssimo, era um de seus funcionários e acabava despertando o seu desejo, a sua lascívia. Mas o André, ele era apaixonado pela Neuza, vivida pela Joana Tristão, com quem ele mantinha um romance escondido, né, dos olhos da Marta, porque ela não admitia esse romance entre os seus empregados, mas tudo, na verdade, era para esconder o seu preconceito e também esse desejo que ela sentia pelo André e não queria dividir ele com mais ninguém. A Marta acaba destruindo a relação dos dois, né? Se torna uma mulher obsessiva em cima do André, mas as cenas mais sensuais, ali eu acho que até mais sensuais, pelo menos pro meu gosto, aconteciam entre a Marta e o André. Claro que tinha todo aquele clima sexual entre a Anitta, que povoava a trama inteira, e o Nando e todos os personagens, mas eu ficava vidrado, era na Vera Holtz com Taiguara Nazaré. Aliás, por onde anda a Taiguara Nazaré, gente? Que homem lindo. E tinha outra irmã mais nova da Lucilena, que era a Julieta, feita pela Carolina Kerstin, uma mulher desinibida, bem resolvida, né? Completamente o oposto das duas irmãs, que era a Lucilena, sempre envolta com muitos problemas no casamento, e a Marta, amargurada, preconceituosa, tendo que esconder os sentimentos dela, né, verdadeiros.
Enfim, a Julieta era um respiro ali no meio daquela família terrível, né, tensa, que vivia assim em pé de guerra quase sempre, porque o pai da Lúcia Helena também não era flor que se cheire, era um velho turrão que vivia em pé de guerra com o genro Nando. Eles trocavam ofensas terríveis. Enfim, tudo bem ao estilo do Maneco, né? Uma minissérie deliciosa, só com 16 capítulos, que deixou um gostinho de quero mais e que causou naquele ano de 2001. E nas curiosidades de presença de Anitta tem babado. Então vem comigo que você vai saber agora. Como eu já falei, a presença de Anitta foi baseado no romance homônimo de Mário Donato, escrito em 1948, Presença de Anitta, que o Manuel Carlos leu quando era ainda um adolescente. O Manuel Carlos tinha por volta de 17, 18 anos e ficou muito impressionado. Na época, o Mário Donato viveu dias de glória e polêmica. Ele foi aclamado como inovador e o mais excitante romancista brasileiro depois de um longo período, segundo o crítico S. Putnam. Por outro lado, ele provocou a ira da igreja, que ameaçou excomungá-lo. Em Campinas, a sua cidade natal, ele foi alvo de um abaixo-assinado escrito por algumas senhoras revoltadas com o seu tipo de escrita. O escritor Mário Donato também foi diretor artístico da TV Paulista em 1950. Chegou a adaptar o seu romance para a televisão e o livro também virou um filme em 1951. Dirigido por Rogério Jacob e estrelado por Antonietta Morgnier no papel da Anitta. É impossível não associar o romance do Mário Donato com outro romance escrito pelo Vladimir Nabokov, né, o autor russo. Ele escreveu Lolita, publicado em 1955 na Inglaterra. É um livro que também já foi para as telas do cinema em 2 ocasiões. A primeira, de maior sucesso, em 1962, num filme dirigido pelo Stanley Kubrick, que deu para Sue Lyon, a sua protagonista, né, um status aí. E a segunda vez, né, a segunda adaptação, foi em 1997. O romance contava a história de um homem muito mais velho, apaixonado por uma adolescente. Esses personagens ficaram a cargo do Jeremy Irons e da Dominique Swain na segunda versão. O Manuel Carlos apresentou o projeto de presença de Anitta anos antes, né? Quase uma década antes, foi em 1992, o mesmo ano em que o escritor Mário Donato morreu. Mas na época a direção da Globo considerou a história forte demais e acabaram adiando, né, a trama. Enquanto adaptava esse projeto para os anos 90, o Maneco, ele demonstrava o desejo de adaptar outras obras do Mário Donato também, que ele tinha lido e tinha gostado muito. Essas obras eram Madrugada Sem Deus, Galateia e o Fantasma e Domingo com Cristina. Nenhuma dessas obras o Maneco conseguiu levar à televisão, mas conseguiu adaptar a presença de Anitta 9 anos depois, em 2001, e foi um tremendo sucesso, a gente já sabe. A escolha para protagonista de Presença de Anitta, né, para viver a própria, foi muito concorrida. O Manuel Carlos e o diretor Ricardo Washington queriam uma atriz completamente desconhecida para o papel título. E a estudante Mel Lisboa, na época, foi a escolhida entre mais de 100 candidatas. E não decepcionou nem um pouco. Ela viveu de corpo e alma a protagonista. Ela virou a Anitta. Viveu uma adolescente com perfeição e a Mel já tinha quase 20 anos quando gravou a minissérie. Ela mostrou segurança ao interpretar uma Anitta ao mesmo tempo sensual e terna e acabou ficando marcada para sempre por essa personagem. Porém, a escolha da atriz para viver a Anitta foi uma novela à parte. Dentre as diversas atrizes que fizeram o teste, estão grandes nomes que a gente conhece muito bem, que a gente gosta muito, que são só alguns nomes, tá? Júlia Feldens, Regiane Alves, Fernanda Paes Leme, Fernanda Rodrigues, Aline Moraes, Bianca Castanho, Samara Filippo, Rafaela Mandelli, Júlia Almeida e Gabriela Duarte. Essas foram algumas das grandes atrizes que a gente conhece que tentaram o papel de Anitta. Vocês conseguem imaginar uma delas no papel, gente? Eu não sei, tem algumas aí que eu acho que poderia sair muito bem, mas foi um acerto colocarem uma atriz desconhecida e exatamente a Mel Lisboa, né? Não sei se uma outra atriz desconhecida faria tão bem quanto. A Mel só havia feito o teste antes para a televisão em 1995, para viver um papel que acabou revelando a Leandra Leal, que era o da ciganinha Ianca em Explode Coração, da Glória Pérez.
Então a Anitta, ou melhor, a Mel Lisboa não conseguiu passar no teste, né? Mas aí a Leandra tá aí até hoje. A minissérie também revelou o ator Leonardo Midiorin, que na época vivia o adolescente Zezinho. Ele tinha o rosto cheio de espinhas reais, né? E isso foi muito bom para a composição do personagem. Ele não precisou fazer nenhum tratamento para ficar com a pele lisinha, porque o personagem, que era um adolescente apaixonado, né, pela Anitta, tinha tudo a ver com aquela cara de adolescente, espinhento, que chora no banheiro, fazendo coisinhas que a gente conhece, enfim. Foi uma estreia também muito feliz do Leonardo Midiorin na TV. Ah, e um detalhe, assim, entre o Leonardo Midiorin e a Mel Lisboa, que eu acho muito legal de contar, é que os dois ficaram bem amigos, né? E os dois, eles têm a mesma idade e fazem aniversário no mesmo dia, vocês acreditam? Acho que isso já é um elo, assim, de ligação forte entre duas pessoas. Achei muito legal descobrir isso. Com o sucesso de audiência e a repercussão da minissérie, a TV Globo cogitou ampliar a presença de Anitta. No entanto, houve uma impossibilidade, porque grande parte da história já estava gravada, e como a exibição já estava praticamente na metade, ficou impossível prolongar a trama. Além de muito sexo e nudez, a minissérie também ficou marcada pela presença forte do cigarro. Para o autor, o excesso do cigarro ajudava a compor o perfil destrutivo dos personagens. Mesmo assim, Manuel Carlos foi criticado pelo atual diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer, o Jacob Kligerman. Um dos destaques da produção de arte foi a boneca Conchita, que praticamente tinha vida na história. Era a reprodução de uma bailarina espanhola de cerca de 20 centímetros, feita em gesso e criada nas oficinas de artesanato do Projac. A boneca funcionava como um símbolo na história, pois, segundo a Anitta, ela guardava a alma da ex-moradora do sobrado, onde a Anitta foi morar, que era a Cíntia, a moça que tinha sido assassinada pelo amante ali naquele local. O nome do protagonista, Edu, foi trocado pelo Manuel Carlos porque o seu mocinho anterior da novela Laços de Família, vivido pelo Reinaldo Giannichini, já tinha esse nome, né, Edu. Então ele acabou trocando o Edu pelo Nando, para evitar assim a repetição de nomes. As gravações externas da minissérie foram feitas na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, que serviu como ambientação para a fictícia cidade de Florença. A figurinista Helena Gastal revelou na época que assim que a minissérie entrou no ar, as lojas do Saara ficaram lotadas atrás do figurino micro da Anitta, que era a calcinha, que ela vivia em cena praticamente o tempo todo, com uma blusinha, né, uma regatinha de alça fina e uma correntinha com um pingentinho, que eu não lembro agora qual era, mas fizeram maior sucesso. Todo mundo naquela época, todas as meninas queriam ser a Anitta. O pingente que a Anitta usava, na verdade, era um pingentinho de estrela, e isso acabou virando um kit Anitta, né, pra gente ver o poder da teledramaturgia, de uma novela, de uma minissérie. Não tinha figurino nenhum, gente. Era uma calcinha, uma camiseta e uma correntinha com pingente, e fez maior sucesso. Uma coisa assim, impressionante. A presença de Anitta foi reprisada um ano depois da sua apresentação original, entre 17 de setembro e 11 de outubro de 2002. E uma curiosidade dessa exibição é que no capítulo 4 dessa reprise, foi ao ar uma cena que foi excluída da exibição original, provavelmente por causa de um ângulo muito mais explícito no frontal da personagem Anitta. Provavelmente não foi mostrado da primeira vez por causa do horário, que foi ao ar um pouco mais cedo na exibição de 2001, e em 2002 ela foi ao ar um pouquinho mais tarde. A presença de Anitta foi reapresentada também pelo Multishow no ano de 2005. Em comemoração aos 40 anos da emissora pertencente ao grupo Rede Globo, foi ao ar no canal Viva em 2 ocasiões, em 2012 e 2015. Também foi exibida em 2015 em formato de telefilme no especial Luz Câmera 50 anos, em homenagem aos 50 anos da Rede Globo. No mesmo mês que a presença de Anitta foi ao ar, em agosto de 2001, também foi lançado o livro com o roteiro da minissérie Presença de Anitta, escrito pelo Manuel Carlos. Ali continha praticamente o mesmo script que o elenco recebia para as gravações, com exceção de alguns detalhes técnicos. E em 2014, logo após finalizar a sua última novela na televisão, que foi Em Família, o Maneco demonstrou o desejo de escrever uma continuação da minissérie que se chamaria Anitta aos 30. 2 anos depois dessa declaração, em 2016, o autor declarou para a jornalista, entrevista a jornalista Bianca Ramoneda, que infelizmente não era possível dar continuidade à história de A Presença de Anitta. Não existia espaço para uma sequência da minissérie e ele estava pendurando as chuteiras.
Essa declaração caiu como uma bomba, né, para a tristeza de muitos fãs da ninfeta que já estavam imaginando como seria uma continuação de presença de Anitta, né, como seria a Anitta aos 30. O Maneco colocou um doce ali na boquinha da criança e tirou rapidamente, acabou com as nossas ilusões. Mas foi isso, gente. Essas foram as curiosidades e o especial Presença de Anitta, essa minissérie incrível que tá ali cristalizada no imaginário do público, né? A gente não esquece, sempre que passa novamente, a gente quer assistir, a gente ama esse texto incrível do Manuel Carlos, as atuações maravilhosas da Mel Lisboa e de todo o elenco. E hoje tá completando 19 anos da sua estreia, nada mais justo do que um especial aqui no canal. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, para não perder mais nada. Também ativar o sininho de notificações. Me segue nas redes sociais, compartilha, comenta. E um beijão. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!